Olá, mais uma vez aqui. Eu quero ler com vocês aqui na Palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 2, que diz assim: a descida do Espírito Santo, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como se de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia desde que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram-se, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: os que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como pretéritos, cretenses e árabes, e todos os termos ouvidos nas nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isso? Que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa que sentimos até a presença desse calor do Espírito Santo. Nós vemos que a descida do Espírito Santo é uma promessa maravilhosa que Jesus havia falado. Louvado seja o nome do Senhor. João também falou, né, que quando Jesus viesse, ele não seria digno de desatar a alparca dos pés deles, mas viria um que vos batizaria com o Espírito Santo. João falava, louvado seja o nome do Senhor. E assim veio Jesus, e ele batizou Jesus nas águas, porque foi pregado pelos profetas, que João veio pregando ali no deserto, depois para cumprir que Jesus viria, né? E Jesus disse: eu vou, se eu não for, o Consolador não virá. Então Jesus teria que ir, Jesus teria que passar por aquele processo que ele passou e teria que ir para o Pai.
para de lá enviar o Consolador, o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, nós vemos nessa passagem maravilhosa aqui em Atos, no capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Estavam povos de todas as nações ali no templo clamando, e a palavra do Senhor diz que veio como um vento impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas pousando sobre cada um deles, e cada um falava na suas próprias línguas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Você que ainda não recebeu o Espírito Santo do Senhor na sua vida, é uma coisa maravilhosa. Você recebeu o Espírito Santo, você sentir a presença poderosa do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo, você falar língua dos anjos, é uma coisa tremenda. E a palavra do Senhor diz que estavam ali homens de várias nações e cumpriu-se a palavra de Deus: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo, do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra de Deus, ela fala, louvado seja o nome do Senhor, que estavam homens de várias cidadanias. Você que não sabe o que quer dizer o Espírito Santo na sua vida, na vida daquele que recebe, é revestimento de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Deus autorizou para que esse Espírito ele viesse sobre as nossas vidas para consolar. É o Consolador, o Espírito Santo. É o revestimento de poder. É Ele quem distribui os dons do Espírito Santo para com cada um de nós. Uns têm dons de visão, outros têm dons de revelação, outros têm dons de profecia, outros falam em mistério, edifica a si mesmo. É a porção que Deus, que o Senhor preparou para as pessoas que realmente buscam, para as pessoas que realmente querem ser diferente, as pessoas que querem ser chia, as pessoas que querem exercer um trabalho para Deus aqui na face da terra. Estavam ali e a casa toda encheu-se do poder do Espírito Santo e foi-se distribuída línguas repartidas, e essas línguas ela veio sobre cada um daqueles homens e foram vistas línguas repartidas. Louvado seja o nome. Muitos ali, vendo essa maravilha, pasmaram, muitos se maravilharam e muitos a bem blasfemaram, porque não entenderam e não entendem o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que busque, é necessário que persevere na presença de Deus,
para que receba o Espírito Santo do Senhor. Jesus disse: eu vou para o Pai. Se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também convence o homem do pecado, o Espírito Santo. É ele que toca na profundeza da alma do homem, para que o homem se arrepende daquilo que vai fazer, daquilo que fez, e possa levantar a mão e aceitar a Cristo e ter o perdão dos pecados. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse vindo à Terra, certamente seria difícil, muito difícil, que uma pessoa pudesse vir a seu arrependimento. Muitas vezes ela poderia ser difícil também de receber a sua salvação. Recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus veio, preparou os seus discípulos para que ficasse dando continuidade àquilo que ele deu o princípio. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os discípulos estavam cheios, ficaram cheios do Espírito Santo, porque para isso Jesus veio, para dizer, quando Jesus dizia: agora não tenho vos chamado mais de servo, mas sim de amigo, porque o amigo não sabe, né, o que o seu servo. Então, Jesus fazia com que todos eles soubessem o que Jesus fazia, o que Jesus passou para ele, para que eles fizessem igual a ele. Porão a mão nos enfermos e os curarão. E se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Sede cheio do Espírito Santo. Você ainda que não recebeu o batismo no Espírito Santo, é somente você perseverar e buscar e falar com o Senhor: eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Talvez você já é cheio do Espírito Santo e não sabe, né? Você às vezes tem o dom de visão, você tem o dom de revelação, você tem o dom de pregar a palavra de Deus, tem o dom de orar, colocar a mão, expulsar os espíritos imundos. Recebereis o dom do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor, que a palavra de Deus nos orienta. Sermos cheios do Espírito Santo, buscar na palavra do Senhor. Tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus que não dá, lança em rosto a sabedoria a se lhe dada. É um dom maravilhoso de ter conhecimento, entendimento da palavra de Deus. Cada dia ela renova no nosso ser. Cada dia ela renova no teu ser. Então foram vistas línguas repartidas na descida do Espírito Santo. Aquela casa se encheu-se. Louvado seja Deus. Então quero dizer para você, meu amado, seja cheio do Espírito Santo, busque na palavra de Deus, permaneça na presença de Deus, buscando esse Consolador que virá sobre cada um dos servos de Deus aqui na terra.
Eu quero agradecer você que tem assistido os nossos vídeos e tem passado para um amigo, para uma pessoa que tem necessidade, tem assinado, dado um like. Que Deus continue te abençoando. Que assim possamos dar continuidade nesse trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.